obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero dar um especial bem-vindo àqueles que estão conosco pela primeira vez este ano. Eu sei que há aqui alguns que fizeram uma surpresa a uma mãezinha muito especial e estamos contentes por vocês estarem aqui hoje. E também aqueles que nos acompanham, talvez hoje pela primeira vez, também é uma alegria, e os que não é a primeira vez também, venham sempre, é uma alegria para nós. Então eu queria convidar para abrir em Mateus capítulo 7, Mateus 7, a partir do versículo 7, e dizer que o foco das nossas mensagens, quem não tem acompanhado este ano, o foco principal, claro que aqui e ali fazemos algo diferente, mas é o caminho de Jesus. Estamos a falar muito sobre isso, o caminho de Jesus, caminhar com Jesus, com o caráter de Cristo. E temos usado bastante, não só, mas o Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte. O sermão não está ligado? Ligado. Está tudo. Temos usado aí o chamado Sermão do Monte em Mateus capítulo 5 a 7. E hoje no capítulo 7 nós gostaríamos de continuar. Este sermão, este discurso de Jesus tem tudo a ver com relacionamentos. É um texto cheio de ensinos e de reflexões acerca dos relacionamentos. E no início de Mateus 7, os primeiros 6 versículos que nós vimos algumas semanas atrás, fala sobre relacionamentos com pessoas. Um relacionamento, falamos, por exemplo, em não julgar, não censurar, não condenar as outras pessoas. Falamos sobre não atirar pérolas aos porcos, lembram-se? Também falamos sobre sermos generosos, sermos compassivos, sem sermos hipócritas, mas sermos generosos, sermos compassivos uns com os outros. E tudo isso é muito bonito, mas é muito difícil sem a graça divina, não é? Sem a graça de Deus é muito difícil vivermos assim. Podemos nos esforçar, mas eu diria que sem a graça divina é até impossível, não é? Nós conseguimos viver assim. É muito difícil. E é por isso que logo a seguir, no versículo 7, eu creio que Jesus continua dizendo, olha, é difícil, mas há alguma coisa que se possa fazer. Então no versículo 7 eu passo a ler, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem, diria eu, ou a mulher, que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens, benefícios, coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Oremos? Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas, as nossas mentes, nossos sentimentos, nossos corações diante do Senhor nesta hora, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija onde for necessário, mas também nos encoraje, nos edifique, nos anime, ó Deus, a viver de uma forma diferente, contracorrente, diferente daquilo que é absolutamente normal no mundo em que vivemos. Ó Deus, nós pedimos a Tua ajuda. E sabemos que aquilo que pedimos ao Senhor, segundo a Sua vontade, tivemos já a falar sobre isso hoje, o Senhor ouve e atende. Então atende o nosso clamor, o nosso pedido neste dia, Senhor, nós pedimos. Por favor, Senhor. Toda distração, todo pensamento que nos poderia impedir de ouvir a Tua voz, nós queremos levar cativa a Tua obediência. Queremos usar a autoridade que temos em Cristo para focar a nossa atenção em Ti apenas e não nos deixar desviar a atenção. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém? Então, de fato, essa relação muito melhor com as pessoas depende muito ou totalmente da graça de Deus, né? De uma relação com Deus, de nós dependemos da graça de Deus na nossa vida. Eu tenho aqui um parágrafozinho, umas frases de Martinho Lutero, que são interessantes. Ele diz assim: Jesus sabe que somos tímidos e acanhados. Não somos todos, né? Mas a maioria. Então, Jesus sabe que somos tímidos e acanhados, que nos sentimos indignos e inaptos para apresentar as nossas necessidades a Deus. Nós pensamos que Deus é tão grande e nós tão pequeninos que não nos atrevemos a orar muitas vezes. Mas foi por isso que Cristo quis desviar-nos de pensamentos tão tímidos, remover as nossas dúvidas e fazer-nos avançar confiante e ousadamente. Um outro reformador diz assim: nada melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos. Plena. A Débora estava a agradecer isso a Deus há pouco. A certeza de que somos ouvidos. E então Jesus, neste quadro de dificuldade no relacionamento humano, ele diz: pedi, buscai, batei a porta, orem, falem com Deus, falem comigo, falem com Deus através, no nome de Jesus, né? Falem com Deus, pedi, buscai, batei. Essas três palavras são usadas muito comumente na literatura judaica para se referir à oração. Todas três: pedir, buscar e bater. E ele usa as três. Obviamente, ele quer reforçar a ideia, quer vincá-la bem. E, curiosamente, não chega a nós assim com tanto efeito, mas a ideia não é só fazer uma vez, mas fazer continuamente. O tempo verbal lá que é usado aqui, então, é pedir continuamente, buscar continuamente, bater continuamente à porta. É isto, continuamente. Antes de avançar mais, eu gostaria de dizer que, para mim, isto que estou a falar não é teoria nenhuma, é prática. Faz parte da minha vida há muitos anos. E longe de ser qualquer especialista na matéria, a verdade é que eu tenho experimentado isto, de facto, na minha vida. O pedir a Deus em momentos mais variados, desde, como muitos aqui já sabem, desde o primeiro aninho de vida em que o nosso filho Jonas esteve à morte e Deus o curou de uma forma sobrenatural, não é? Nós pedimos a Deus e muitas outras coisas ao longo da nossa vida. Buscar a Deus quando é preciso uma direção. Não sabemos para onde nos virar. Como é que podemos ajudar um filho neste momento da sua vida, no momento que ele está a passar? Um irmão em Cristo, a própria igreja, o caminho, a direção a tomar, pedir direção a Deus, buscar, continuamente, buscar. Bater a porta. Eu me lembro de quando Deus nos chamou para vir a Portugal como missionários. Uma família de 6 para sair do Brasil e vir à Europa era algo muito, muito difícil, praticamente impossível. E nós não viemos aqui para ganhar o nosso sustento aqui, viemos para trabalhar para o Senhor aqui. Foi essa a ideia que Deus pôs no nosso coração. Então batemos a muitas portas, falamos com muitas pessoas, visitamos muitas igrejas e pedimos, sobretudo, que orassem por nós. E aqueles que sentissem a direção de Deus nesse sentido também contribuíssem e tornassem isso possível. Desde nós termos o bilhete para chegar aqui até o nosso sustento, o nosso dia a dia. Anos e anos e anos de fidelidade. Portanto, eu sei o que é isto de pedir, buscar e bater, apesar de ser um aprendiz, como todos, estamos todos a aprender como fazer isso melhor. Não estou a falar de nenhuma teoria que não conheçamos na prática. Então, Jesus está a estimular a persistência. Aqui não é só, olha, vocês não se esqueçam de orar de vez em quando. Não, é a persistência, é continuamente pedir, buscar, bater. Continuar até que haja uma resposta, que como sabem muito bem, provavelmente, nem sempre é aquela que nós imaginamos no princípio. Deus responde sempre. Mas às vezes nós temos uma ideia já feita, já imaginada, que esta que é a resposta certa,
E à medida em que nós continuamos a pedir, continuamos a buscar a vontade de Deus, continuamos a bater as portas, vamos alinhando a nossa vontade à vontade de Deus e descobrimos que, afinal, a resposta de Deus não era exatamente aquela que eu pensava no princípio, mas a resposta dele é sempre a melhor. É sempre a melhor. Portanto, esse continuar até aqui tem a ver com a oração. Eu gosto sempre de falar que a palavra oração termina em ação. Portanto, não é só estarmos assim, de olhos fechados a falar com Deus, ou de olhos abertos porque estamos no trânsito, mas agirmos também. Estamos prontos a agir, a fazer o que depender de nós para, dentro da vontade de Deus, nós viabilizarmos aquilo que Deus quer fazer. Portanto, não tem nada a ver com preguiça, de ficar sentado à espera de que as coisas aconteçam. Não, pelo contrário, tem a ver com ação. Está vendo? É isso que Jesus está a falar. E não há nada melhor do que nós termos essa convicção de que Deus vai ao encontro das necessidades dos seus filhos. Não é dar-lhes sempre aquilo que pedem, mas dar-lhes aquilo que realmente precisam. Ir ao encontro dos seus pedidos com a resposta melhor. Deus ouve, Deus vai ao encontro dos seus filhos. E então, nos versículos 8 a 11, eu passo a ler aqui novamente, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deus dá sempre o melhor para os seus filhos. Amém? Creem nisso? Deus dá sempre o melhor para os seus filhos. Mesmo pais e mães, Jesus usa a palavra maus, está a se referir ao facto de nós todos, a universalidade do pecado. Então há sempre algum egoísmo. Nós somos pessoas, somos seres humanos. Há sempre algum egoísmo, algum sentimento de injustiça, porque não é? Há sempre essas coisas, né? Nós como pais e mães queremos fazer o nosso melhor, mas nem sempre o fazemos. Nós, sendo assim imperfeitos, egoístas e com tendência para, muitas vezes, em determinadas áreas, pecar mesmo, errarmos o alvo, não estarmos a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo assim, nós procuramos dar boas coisas aos nossos filhos. Eu sei que há pais maus e pais que não dão coisas boas e dão coisas más para os seus filhos, mas isso são raridades, são exceções muito grandes quando nós olhamos todos os pais e as mães que existem hoje e que já existiram. Concordam? Então, Jesus usa aqui uma parábola muito simples, não é? Dos pães e dos peixes. Embora pareça um pouco estranho, faz todo sentido. Quando ele fala assim, se uma criança pedir um pão, vai lhe dar uma pedra. Mas existem pedras que, pela sua cor e o seu formato, parecem pães. Então, pensando nesse sentido, não é descabido, faz todo sentido que ele diga isto. Então, dá uma coisa parecida e quando o miúdo apanha, afinal, não é algo comestível, não é algo que eu agarro na mão e meto os dentes, é uma pedra. Mas parecia ser um pão. Curiosamente, Jesus, a primeira tentação de Jesus, que nós lemos em Mateus capítulo 4, Satanás diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em... Porque parecia, não é? Pareciam pãezinhos ali. Uns pãezinhos redondos. E o peixe? Olha, há peixes que parecem serpentes. Né? Peixes parecidos com as enguias, não é? As enguias parecem isso. Então, quem é que o filho pedindo um peixe, vai lhe dar uma serpente? Qual é o pai que vai fazer isso? Pode haver, mas são muito raros. Qual é a mãe que faria uma coisa destas? E então Jesus diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, quanto mais o vosso Pai. Nunca faria isso conosco. Jamais. Agora, atenção, isso de orar, pedir e buscar e bater a porta, não é uma varinha mágica, tá bem?
Não é aquilo que nós, pronto, se pediu, vai receber, não é? Pede o que quiser que vai chegar. Nós já falamos que não é assim. Não é assim que funciona. Nem se trata de persuadir Deus. Não, Deus, assim eu não quero. Eu quero da forma que eu idealizei. Não é? Então, vamos persuadir Deus, vamos convencê-lo. Ele não sabe, eu é que sei o que eu estou a passar, então eu vou convencer Deus, vou persuadi-lo. Não é isso. Trata-se de um relacionamento com Deus, onde na medida em que eu peço, à medida em que eu busco, à medida em que eu bato nas portas, eu vou alinhando a minha vontade com a vontade de Deus, porque há um relacionamento, há uma intimidade, há uma compreensão maior e melhor da sua palavra, da sua vontade, daquilo que é o ideal de Deus para mim, na minha situação, no meu caso específico, ou no caso da nossa família, ou da nossa igreja, ou da nossa vizinhança e por aí fora, do nosso bairro. Então, um relacionamento de confiança. Nós temos confiança em Deus, de que Ele nos ouve, e está atento e quer o melhor para nós. E então nós continuamos a pedir, continuamos a buscar e a bater a porta para mais e mais alinharmos a nossa vontade com a dele. Parem, vamos pensar um pouco sobre isso. Imagine que, por uma razão de ignorância ou até de loucura, um filho, no momento, como eu disse, de ignorância ou loucura, dissesse: não, eu quero comer uma pedra. Nós daríamos. Então, filho, come lá essa pedra. Não é? Esse é pequenino, dá para engolir sem mastigar. Faríamos isto? Nunca faríamos isto. Quanto mais o vosso Pai Celeste, quanto mais o vosso Pai Celeste, é o que Jesus diz, que é eternamente bom e sábio. Não é só bom, que é capaz de dar coisas boas, mas é sábio e é capaz de não dar as coisas que nós achamos boas. Porque Ele é sábio. Não, comer essa pedra não vai ser bom. Alimentar-se desta serpente assim como está também não é boa ideia. Então Ele é eternamente bom, mas Ele é sábio. Devemos lembrar sempre que Deus é amor. O evangelista João, na sua carta, ele fala muito sobre isso. É até chamado o apóstolo do amor, porque ele fala muito sobre o amor. E então, 1 João 4, versículo 8, hoje eu lembrei muito, 1 João 4, 7 e 8. 1 João 4, 8, João equivale Deus ao amor. Deus é amor. Quer saber o que é o amor? Olha para Deus. Deus é amor. E ele repete a ideia no versículo 16, 1 João 4, 16. E neste dia da mãe, eu gostaria de ler Isaías 66, versículo 13. Diz assim: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Portanto, Deus é Pai, é verdade, mas é capaz de nos consolar e nos amar como uma mãe o faz. Sim, Deus é assim. O texto que nós lemos já 2 vezes hoje, em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, eu repito: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Portanto, esse pedir pressupõe conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento da sua vontade. Mesmo que de forma imperfeita, mesmo que de forma incompleta, o pedir a Deus pressupõe conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, a sua vontade. E aqui fica logo o desafio para as práticas espirituais, que nós temos falado aqui este ano. As disciplinas espirituais da leitura bíblica com oração, do estudo bíblico individualmente ou em comunidade, com a igreja, com o grupo de crescimento, aqui no culto de domingo de manhã, não é? E meditar na palavra de Deus, não só ouvir e vamos embora e esquecemos aquilo que ouvimos, mas meditar nela. Passar um tempo a ruminar. A palavra meditar tem a mesma ideia de ruminar. Então, vamos ruminar aquela ideia.
não é? Vamos deixar que ela faça parte de nós. Então essas práticas são indispensáveis na nossa vida cristã, na nossa maturidade cristã, nós lermos, estudarmos, meditarmos na palavra de Deus. Esse pedir pressupõe conhecimento, pressupõe também fé. Não só nós conhecermos Deus, não só conhecermos a sua vontade, mas crermos que ela é boa para nós. Crermos que ela é a vontade de Deus. Crermos em Deus. Pressupõe fé. Uma humilde confiança de que Deus é capaz. E não só é capaz, mas fará sempre o que é melhor. Amém? Fé. Conhecimento de Deus, fé em Deus. Mais uma coisa que esse pedir pressupõe, esse buscar, esse bater a porta, pressupõe também um desejo genuíno de que a vontade de Deus, seja qual for, se concretize na minha vida. É porque eu já conheci, não sei se vocês já conheceram, não sei se são essa pessoa, talvez, pessoas que já pediram a vontade de Deus, mas se a resposta for esta, não quero. Já viram alguém assim? Eu vi uma pessoa, foi a primeira vez que eu vi isso, eu queria, não sabia o que fazer, não sabia nem o que dizer. A pessoa disse, olha, eu estou a pedir a Deus isto, e eu não aceito outra coisa. E eu falei, what? Como é que é? E então aquela forma de pedir, não. O desejo genuíno de que a vontade de Deus, seja qual for, se concretize, porque ela é melhor. A vontade de Deus é que é melhor para a minha vida. E então, dentro desse contexto, só conseguimos nos relacionar da melhor forma com as pessoas se nós tivermos a graça de Deus para nos ajudar. E para isso nós podemos nos valer da oração, pedindo, buscando, batendo, com perseverança, com insistência, mas sempre procurando alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Dentro de toda essa ideia, esses princípios, isso que Jesus está a comunicar, nós chegamos ao versículo 12. E o versículo 12 nos ensina que o melhor de Deus não é só para nós, mas é também para aqueles que estão à nossa volta. O melhor de Deus é para os outros. E isto passa por nós também. Desejar o melhor de Deus para os outros. Quando Jesus começa esta ideia no versículo 12, diz assim, portanto, sempre o portanto tem que se ligar ao que vem antes. Não é? Ele não está solto ali, não é uma palavra só bonita que as pessoas gostam de usar. A gente que fala portanto toda hora, né? Mas não, a palavra portanto tem um significado, ela liga o que vem a seguir com o que estava antes. E o que é que estava antes? No final do versículo 11, nós lemos assim, vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, vocês, com isso em mente, lembrando que Deus é assim, nós lemos o quê? Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo. Vocês são como eu, quando aparece o tudo, todas, não é? Toda. Como assim? Tudo, não é assim? A maioria já estava bom, né? A maior parte das vezes, mas é tudo. Tudo o que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Agora, eu preciso dizer que esta frase, esse ditado, que é conhecido como a regra de ouro, quem já ouviu isso? Regra de ouro? É conhecido como a regra de ouro. Foi a partir do século XVIII, dizem aí, eu andei a pesquisar, que deram esse nome a esse ditado. Mas ele já existia no tempo de Jesus, tanto entre os judeus como também na literatura pagã. Já existia essa regra. Só que ela aparecia era na negativa. Que é assim, o que não quiser que o outro te faça, também não faça ele. E isso, vamos parar, pensem bem. Não é que seja fácil, mas é muito menos difícil, né? Simplesmente, se eu não quero que o outro me faça, eu também não faço a ele. Não é? Mas Jesus inverte isso, complica as coisas, não é?
Porque ele quer a motivação, o coração. E ele diz, não é só não fazer ao outro o que não quer que ele te faça, mas fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse. E não há garantia nenhuma de que ele vai fazer. Não há. Jesus não está a garantir nada. Mas ele está a dizer, é assim que eu sou, é assim que o vosso Pai Celeste é, e é assim que vocês devem ser. Fazer aos outros aquilo que gostaria que eles fizessem a nós. É um princípio ético bastante amplo, eficaz, que muitas vezes dá resultado mesmo. Nós fazemos o bem aos outros e os outros, gente, não é? Gostei de ver, também eu vou fazer o bem a ele. Muitas vezes funciona, não é? Como eu disse, não é garantia, mas é eficaz e é também bastante flexível. Ao invés de termos uma lista de regras e regrinhas, agora, não é? Casos e casinhos, regras e regrinhas, não é? Ao invés de termos uma lista de regras e regrinhas, está aso à imaginação. O que eu gostaria que o Lucas me fizesse? O que eu gostaria que a Anabela me fizesse? Então vou fazer isso a ele. Vou fazer isso a ela. O céu é o limite. A quantidade de coisas que podem vir daí. É usar a nossa imaginação santificada por Deus. Mas temos que lembrar que, como eu disse, não é uma estratégia para conseguir aquilo que nós queremos. Bom, vou fazer isso aqui ao Alexandre, porque assim fico garantido que na semana que vem ele vai me chamar. Eu pago o café hoje e para a semana ele paga, não é? Tal. Eu faço aquilo que eu quero que ele faça. Não é isso, não é essa a ideia. Não é uma estratégia que nós estamos usando para conseguir o que queremos. E nem se trata de uma lei natural da semeadura e colheita. Eu vou semeando isso e vou colher. Pode acontecer, mas não é uma garantia. Não há. E eu posso semear aqui e Deus me fazer colher ali. Porque Ele é Deus. Ele não é obrigado a me fazer, se eu semeio na Isabela, a Isabela é obrigada a retribuir. Não é. Eu posso semear numa pessoa e Deus me fazer bem através de outra. Porque Ele é Deus, Ele é o dono da seara. Ele é que sabe. E temos que entender isso. Que não é uma lei natural. O foco deve ser sempre fazer pelos outros. Não pensando naquilo que nós vamos receber de volta. Mas é uma questão mais de iniciativa da nossa parte. Iniciativa. Nós vamos à frente. Nós já falamos sobre Mateus 5, 46 e 47. Nós já lemos, já passamos por aí. Quando Jesus disse, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, os pecadores, os orgulhosos, os vaidosos, eles fazem essas coisas. Que diferença? Diferença está em nós fazermos o bem a alguém que nós queremos receber em troca. Alguém que nós conhecemos, alguém que nós gostamos, alguém que vai fazer o bem também a nós. Não, nós fazemos parte da família de Deus. Somos diferentes. Amém? Fazemos parte da família de Deus. Somos irmãos e irmãs em Cristo. E fazemos aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, porque é isso que Deus faz conosco. Ele faz aquilo que Ele espera que nós façamos também. Ele nos trata bem porque Ele quer que nós demonstremos o nosso amor a Ele e por aí fora. É assim. Mas Ele não tem essa garantia, ou tem? Quando Deus faz o bem a mim, Ele tem a garantia de que eu vou? Não tem. Não tem essa garantia. Sabe uma coisa? Não só os irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui presentes, ou aqueles que nós conhecemos, ou até os que nós não conhecemos, mas também aqueles que não são irmãos e irmãs em Cristo. Também esses. Sabe por quê? Porque eles são irmãos e irmãs em Cristo em potencial. E nós gostaríamos que eles fizessem parte da família. E muitas vezes é assim que se começa. É fazendo o bem, fazendo algo que eu gostaria que essa pessoa, que eu mal conheço, ou que até me prejudica, ou parece que é me prejudicar, eu faço bem a essa pessoa. E Deus muitas vezes usa isso, para que aquela pessoa mais à frente se torne também o meu irmão, a minha irmã em Cristo.
Então, o caminho de Jesus, com o caráter de Jesus, inclui isto, não é? Nós vivermos conforme este princípio, o princípio que diz: tudo o que querem que os outros vos façam, fazei-lhe também a eles. É um princípio que deve reger as nossas atitudes, reger as nossas vidas em relação aos outros. Deve ser posto em prática em todas as áreas da nossa vida. Isso não é só aqui, quando estamos juntos aqui, família cristã, é tudo. É lá no prédio, lá na escola, lá no trabalho, no trânsito. Deve afetar todas as áreas da nossa vida. Podemos até nos recusar mesmo a dizer ou fazer qualquer coisa que possa prejudicar alguém. Eu me recuso, não vou fazer. Porque esse é um princípio que liberta o amor de Deus nas nossas vidas e nos capacita a ajudar e a abençoar até os que nos queiram prejudicar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas inclui também pedir e buscar em oração, sabendo que Deus deseja sempre o melhor para nós, para os seus filhos. Crendo que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. A porta será aberta. Amém? Vamos juntos? Seguir o caminho de Cristo? O caminho de Jesus? O desafio é grande, mas eu aceito e faço também a cada um de nós. Vamos juntos nesse desafio. Talvez haja entre nós aqui, nesta manhã, ou online, alguém que ainda não deu aquele primeiro passo, que é reconhecer que Jesus deve ser o Senhor, o Rei, o dono da sua vida. Esse é o primeiro passo. Então entregamos a nossa vida a Ele. A maior parte das pessoas que estão aqui esta manhã já fizeram isto. Um dia entenderam: não, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus e deixar que seja Ele a liderar a minha vida, dirigir os meus passos. E então, claro, no princípio, quando fazemos essa decisão, não sabemos muito bem como é, temos algumas ideias, algumas são mal concebidas, não são exatamente corretas, não é? Mas começamos nesse caminho. E aí há outros na caminhada e vamos juntos. E como eu digo, todas as vezes que tem a oportunidade, não deixe de passar a oportunidade de fazer essa decisão se ainda não fez. Entregar a sua vida a Jesus. E começar essa caminhada com outros. Receber Jesus no seu interior. Já agora, bater em portas, a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Não é? Quando abrimos a porta, Ele entra e ceia conosco. Amém? Então, quem não fez a decisão, não deixe de fazer hoje. Fale com alguém sobre a sua decisão. Vamos orar sobre isso, vamos crescer juntos e vamos continuar todos nesta caminhada juntos. Esse desafio que vale a pena. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar, vamos pedir a ajuda de Deus. Se estiverem de acordo comigo, vamos pedir a Deus juntos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse desafio que o Senhor traz a mim e aos meus irmãos nesta manhã. Ó Deus, nós precisamos aprender contigo. Somente com a Tua graça é que nós conseguiremos viver no relacionamento uns com os outros de acordo com esses padrões mais elevados. Mas sabemos que vale a pena porque estamos contigo, fazemos parte da Tua família, somos Teus, ó Deus. E nós pedimos mais uma vez, ó Pai, toca no coração, na mente, na vida daquele que ainda não fez essa decisão, para que hoje seja dia de salvação, haja uma decisão séria e comprometida de entregar a vida a Ti. Ó Deus, para que comece a caminhar, a fazer essa caminhada, não só a ver a distância, mas a fazer parte mesmo dessa caminhada. Ó Deus, continua a transformar-me, a transformar-nos, a fazer-nos mais como o Senhor sempre sonhou para as nossas vidas, mesmo que seja contra a corrente, mesmo que seja contra tudo aquilo que está à nossa volta, nós queremos estar contigo e sabemos que Tu tens o que é melhor para nós, não de acordo com os padrões deste mundo, mas de acordo com os Teus padrões, e não há nada melhor do que andarmos no centro da Tua vontade. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos também a animar-nos mutuamente, ó Deus,
a fazer o bem aos outros, ó Pai, aquele bem que eu gostaria que fizessem comigo, eu fazer, independentemente do resultado, do reconhecimento, da garantia de sucesso, fazer o bem, porque é assim que o Senhor nos trata, é assim que o Senhor nos tem tratado e nos trata. Ajuda-nos a ser como Cristo na vida daqueles que estão à nossa volta. Familiares, vizinhos, amigos, desconhecidos, ser a presença de Cristo onde quer que vamos. Pedimos a Tua ajuda e recebemos-la pela fé, em nome de Jesus.